Olá! A aula de hoje é sobre equação e função exponencial. O que é uma equação exponencial? É toda igualdade entre potências cuja expressão aparece no expoente. É uma equação que será desenvolvida a partir dos expoentes das potências. Para resolver qualquer equação exponencial, é necessário que as bases das potências sejam iguais. Vamos a alguns exemplos. Resolvendo, então, equações exponenciais. Então, eu tenho uma primeira equação aqui. 2 elevado a 3x menos 10 é igual a 2 elevado a 35. Primeiro, o que é uma equação exponencial mesmo? É uma equação onde a incógnita vai aparecer no expoente. Como que eu vou resolver esta equação exponencial? Primeira coisa que eu vou ter que observar, as bases dessa equação exponencial. O que é a base? A base é o número que fica embaixo e o expoente é o que está em cima. Então, aqui, quem são as bases dessa equação exponencial? 2. Quem são os expoentes? 3x menos 10 e 35. Então, o primeiro passo para resolver essa equação exponencial é observar as bases. Se as bases são iguais, eu posso concluir que os expoentes também são iguais pela igualdade da minha equação. Então, próximo passo, trabalhar somente com os expoentes. Eu posso eliminar as bases e trabalhar somente com os expoentes. Quem ficou aqui, então? Primeiro expoente, 3x menos 10. Quem ficou no segundo expoente? 35. Então, 3x menos 10 é igual a 35. Próximo passo, eu transformei a minha equação em uma equação polinomial de primeiro grau. Para resolver uma equação polinomial de primeiro grau, eu tenho que letras para um lado, número para o outro, ou o equilíbrio da minha balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E o meu objetivo é encontrar o valor da incógnita. No caso aqui é o x. Ficou, então, 3x menos 10 igual a 35. Quem que eu vou transformar ou mudar para o segundo membro? O 10. 10 está subtraindo, ele vai para o segundo membro adicionando. Então, vai ficar assim, 3x é igual a 35 mais 10. Próximo passo, adicionei 35 com 10, 3x é igual a 45. Agora, o 3 que está multiplicando pelo x, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, x vai ser igual a 45 dividido por 3. X é igual a 15. Então, o valor que satisfaz a igualdade dessa equação exponencial é igual a 15. Se eu multiplicar ou pegar esse valor, que é 15, substituir lá onde tem o x na minha equação exponencial, vai ficar assim, 3 vezes 15, 45 menos 10, 35. Então, 2 elevado a 35 é igual a 2 elevado a 35. Então, faz com que a minha equação torne-se verdadeira. Segundo exemplo. 3 elevado a 5x mais 34 é igual a 81. Então, a primeira coisa que eu preciso observar é se as bases estão iguais na minha equação exponencial. Se as bases não estão iguais, é necessário fazer o que então? Decompor o número em fatores primos, ou fatorar. Então, qual é a base que eu tenho aqui no primeiro membro? 3. Quem está aqui no segundo membro como base? 81. Então, quem que eu consigo ou preciso decompor em fatores primos? O 81. Quando eu faço a decomposição do 81 em fatores primos, como vai ficar? 3 elevado à quarta. Então, a minha equação exponencial ficou 3 elevado a 5x mais 34 é igual a 3 elevado à quarta. Então, primeiro passo, igualar as bases. Igualei as bases, e agora? Se as bases são iguais, eu posso dizer que os expoentes também são iguais. Então, eu posso eliminar as bases e posso trabalhar somente com os expoentes. Quem são os expoentes? 5x mais 34 e 4. Então, 5x mais 34 é igual a 4. Aí, eu tenho uma equação polinomial de primeiro grau, onde eu vou descobrir o valor da incógnita x. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Ou mudo de membro, né, com o sinal inverso.
com a operação inversa. Se está adicionando, passo subtraindo. Então, vai ficar como? 5x é igual a 4 menos 34, porque o 34 estava adicionando, passou subtraindo. Agora, 4 menos 34 é igual a menos 30. 5x é igual a menos 30. O 5 que está multiplicando, ele vai passar como agora? Adicionando. Então, vai ficar menos 30 dividido por 5. Menos 30 dividido por 5 é igual a menos 6. Terceiro exemplo. 2 elevado a 6x menos 5 é igual a 16 elevado a x mais 2. Primeira coisa para resolver essa equação exponencial, eu preciso observar se as bases são iguais. Na primeira parte, ou no primeiro membro, a minha base é 2. No segundo, a minha base é 16. Então, a gente observa que as bases são diferentes. Quem eu vou ter que decompor em fatores primos? O 16. Fazendo a decomposição em fatores primos, ou fatorando, como que vai ficar o 16? 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, ficou assim, 2 elevado a 6x menos 5 é igual, no lugar de 16, 2 elevado à quarta. Mas eu tenho que lembrar que o 16 está elevado a x mais 2, então é 2 elevado à quarta elevado a x mais 2. Como que eu resolvo isso aqui? Potência de potência. Pela propriedade, eu conservo a base e multiplico os expoentes, então vai ficar assim. No primeiro membro, eu copio 2 elevado a 6x menos 5, e aí no segundo membro, 2 elevado a 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2 igual a 8. Agora sim, eu tenho as bases iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Portanto, eu posso eliminar as bases e trabalhar somente com os expoentes. 6x menos 5 é igual a 4x mais 8. O que eu vou agora fazer? Resolver a minha equação polinomial que eu tenho de primeiro grau, né? Letras para um lado, número para o outro, ou incógnita para um lado e número para o outro. Quem eu vou agrupar com quem? 6x com 4x e o 8 com menos 5. Como eles vão mudar de membro, vai mudar a operação. Se estava adicionando, passa subtraindo, se estava subtraindo, passa adicionando. Então, vai ficar como? 6x, 4x estava somando, ele passou para o primeiro membro subtraindo. E o 5, que estava subtraindo, passou para o segundo membro, somando. Então, 6x menos 4x, 2x. E 8 mais 5 é igual a 13. Agora, o 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Portanto, x vai ser igual a 13 dividido por 2, ou 13 meios. Como aqui vai dar um número decimal, então eu deixo na forma fracionária. A gente costuma não resolver quando o número, na hora que eu tenho a divisão, não é um número inteiro. Então, eu deixo na forma fracionária. Então, x é igual a 13 meios. Vamos para mais um exemplo. 5 elevado a 3x menos 24 é igual a 1. Então, primeira coisa, eu tenho que ter bases iguais. Tá? No primeiro membro, eu tenho 5. No segundo membro, eu tenho 1. É possível fatorar? Nenhum deles é possível fatorar. Mas eu tenho uma regra. Quando uma das bases for o número 1, não é possível fatorar. A gente vai utilizar a propriedade da potência. Qual que é a propriedade da potência? Que todo número, com exceção do zero elevado a zero, é igual a 1. Então, para eu obter as bases iguais, como a minha base aqui fundamental é o 5, então eu vou ter que conservar ela no segundo membro também. Como assim? 5 elevado a quem? A zero. Por que 5 elevado a zero? Porque 5 elevado a zero é igual a 1. Ou qualquer número, com exceção do zero elevado a zero, é igual a 1. Meu objetivo não é ter bases iguais? Então, quem eu vou pôr aqui? O 5. E se fosse 3 elevado a 3x menos 24? Quem que eu ia colocar como base no segundo membro? O 3. Por quê? Porque 3 elevado a zero é igual a 1. Próximo passo. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, eu posso eliminar as bases e trabalhar somente com os expoentes. Os expoentes que ficaram, eu tenho uma equação polinomial do primeiro grau. 3x menos 24 é igual a zero. Então, eu vou resolver a minha equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Ou incógnita para um lado e número para o outro. 3x é igual a zero. O 24 que está subtraindo, passo somando. Então, 0 mais 24, 3x é igual a 24. Agora, o 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. X é igual a 24 dividido por 3. X vai ser igual a 8.
Essa é a resposta que satisfaz a igualdade da minha equação exponencial. Agora nós vamos falar sobre função exponencial. O que é uma função exponencial? Chama-se de função exponencial toda função definida dos reais aos reais positivos, sem o zero, tal que f de x é igual a elevado a x. Ou seja, a minha função exponencial vai trabalhar com uma equação exponencial, onde eu tenho base e onde eu tenho expoente. Onde vai aparecer a incógnita? No expoente. E a base vai ser um número que? Real. Um número real positivo e com exceção do zero. E além disso, diferente de 1. Então, ó, a minha base na função exponencial, ela tem que ser um número positivo, tem que ser um número diferente de zero e tem que ser um número diferente de 1, tá? Para ser uma função exponencial. Outra coisa importante antes de irmos para os exemplos da função exponencial, algumas aplicações da função exponencial. Onde que a gente usa, onde aparece a função exponencial? Na biologia, na química, na matemática financeira. O que ela expressa, a função exponencial? O crescimento ou o decrescimento da característico de alguns fenômenos da natureza, bem como também os juros compostos dentro da matemática financeira. Então, são algumas situações, alguns exemplos e aplicações da função exponencial. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo de uma função exponencial, f de x é igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial. Como que eu vou caracterizar esta função? Primeiro, eu tenho que observar o que? A base e o expoente. A base e o expoente vão fazer com que eu determine que jeito que a minha função vai ser. Que jeito é o gráfico da função exponencial? O gráfico da função exponencial é uma curva, crescente ou decrescente. E ele vai ser determinado por quem? Pela base da minha função. Então, vamos ver nesse primeiro exemplo como vai ficar o gráfico. Para construir esse gráfico, eu vou usar uma tabela de valores. Esses valores que eu vou atribuir aqui para x, que é a minha incógnita, eles podem ser quaisquer valores reais. Posso escolher. Tem obrigatoriamente algum valor? Não, vou escolher alguns valores para que eu possa fazer ou construir ou esboçar o meu gráfico. Agora vamos atribuir os valores para x para encontrar o valor de y. Por quê? Para fazer a construção do gráfico ou o esboço do gráfico, eu preciso de quem? Do plano cartesiano. E para localizar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado, que é um valor para x e um valor para y. Como que eu encontro esses valores? Os valores de x eu vou atribuir qualquer valor real. E o valor de y eu vou encontrar dependendo do valor atribuído para x. E aí eu vou ter o meu par ordenado. Então, comecei aqui, ó, os valores que eu escolhi para x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Substituindo onde aparece o x por menos 3. Então, y é igual a 2 elevado a menos 3. Propriedade de potências. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base para o meu expoente se tornar positivo. Quem é a base? Não é 2 sobre 1? Então, vai ficar 1 sobre 2. Elevado a quanto? Ao cubo, ou a terceira potência. 1 sobre 2, ou meio elevado ao cubo, é meio vezes meio vezes meio, que é igual a 1 oitavo. Então, o primeiro par ordenado vai ser menos 3 e 1 oitavo. Depois, escolhi o menos 2. Substituí lá, 2 elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, eu inverto a base, vai ficar meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. Então, o outro par ordenado é menos 2 e 1 quarto. Depois, menos 1, substituir lá por menos 1, deu quanto? Deu meio. Então, o terceiro par ordenado é menos 1 e meio. Aí, o próximo valor para x é 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, o próximo par ordenado é 0 e 1. Depois, 1, 2 elevado a 1, a primeira potência é igual a 2. Então, o outro par ordenado vai ser 1 e 2. Depois, substituir o x por 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, o próximo par ordenado vai ser 2 e 4. E o 3, substituir lá o x por 3, 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência, é igual a 8. Então, o outro par ordenado vai ser 3 e 8. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pares ordenados e representar lá no plano cartesiano. Então, ó, o primeiro par ordenado, menos 3 e 1 oitavo. Tá aqui, ó, menos 3 para x e 1 oitavo para y. Depois,
menos 2 e 1/4, tá aqui. Depois, menos 1,5, tá aqui, ó. Depois, 0 e 1, tá aqui. Depois, 1 e 2, tá aqui. 2 e 4, tá aqui. E 3 e 8, tá aqui. Depois que eu marquei e representei esses pontos lá no plano cartesiano, eu vou fazer a união deles. Fazendo a união deles, eu observei o quê? Que o gráfico será uma curva. E esta curva, ela, no caso aqui, ela é o quê? Crescente. Por quê? Porque quanto mais eu aumento os valores de x, mais eu aumento os valores de y. Outra coisa importante, o gráfico da função exponencial, ele nunca vai cruzar, interceptar, encostar no eixo x. Ele sempre vai cortar ou cruzar ou interceptar o eixo y. Em que ponto? No par ordenado 0 e 1. Então, para ser uma função exponencial, ele sempre, essa curva vai ser crescente, ou no caso decrescente, mas ela sempre vai interceptar o eixo y no par ordenado 0 e 1. E, no caso aqui, como a base é um número positivo, então a minha função é crescente. Então, eu tenho uma curva crescente. Olha só. Quem é o domínio? Os reais. Quem é a imagem? Domínio é o valor que eu encontro aqui no eixo x. Então, são todos os reais. Eu posso atribuir qualquer valor aqui para o eixo x. Mas no eixo y, quais os valores que eu vou encontrar? São os reais somente positivos, e com exceção do zero. Por quê? Porque não vai encostar nunca aqui no eixo x e nem cortar. Então, como eu tenho uma base que é igual a 2, é um valor maior que 1, a minha função vai ser crescente. Vamos para um outro exemplo. Através da função exponencial g de x é igual a meio elevado a x, e usando a tabela, podemos obter alguns pontos da função, e a partir deles esboçar o gráfico. Então, a mesma situação do anterior, só que agora a minha base é meio. Meio é um número que está entre 0 e 1. Portanto, o que vai acontecer agora com o meu gráfico? Então, a mesma regra, vou atribuir valores para x. Quais são esses valores? Qualquer valor real. Eu escolhi aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vocês vão observar que esse gráfico ele é o inverso do anterior. Por quê? A base anterior era 2 e a base agora é meio. Então, se você observar, o que eu fiz com a base? Eu inverti ela. Então, antes ela era maior que 1, agora ela está entre 0 e 1. E no caso, são múltiplos de quem? Do 2. Então, eu atribuí os mesmos valores para x, substituí aqui. Vocês vão ver que a minha tabela ela virou como se fosse de ponta cabeça, do fim para o começo. Então, ó, quando eu atribuí para x o menos 3, quanto que deu o y? Deu 8. Quando eu atribuí para o x menos 2, quanto que deu y? Deu 4. Quando eu atribuí para o x menos 1, quanto que deu y? Deu 2. Quando eu atribuí 0, quanto deu y? Deu 1. Quando eu atribuí 1, quanto que deu y? Meio. Quando eu atribuí 2, quanto que deu y? 1/4. E quando eu atribuí 3 para x, quanto que deu y? 1/8. Então, aqui estão os pares ordenados que eu vou ter que usar para marcar lá no meu plano cartesiano e esboçar o gráfico. Quais são? Menos 3 e 8, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1,5, 2 e 1/4 e 3 e 1/8. Vou marcar esses pontos lá no plano cartesiano. Ó. Menos 3 e 8, depois, menos 2 e 4, lembrando que o primeiro valor é sempre para x e o segundo valor sempre para y. Menos 1 e 2, 0 e 1, olha aqui, lembra que eu disse anteriormente que sempre eu vou ter o par ordenado 0 e 1. Por que sempre eu vou ter o par ordenado 0 e 1? Porque qualquer número, com exceção do 0 elevado a 0, dá 1. Então, sempre vai aparecer ele. Aí depois, 1,5, 2 e 1/4 e 3 e 1/8. Uni esses pontos. Quando eu fiz a união desses pontos, eu obtive também uma curva. Só que agora, essa curva, ela está fazendo o quê? Ela está decrescendo. Então, qual é o domínio aqui da minha função? Domínio são todos os valores que eu atribuí para x, que eu posso atribuir, todos os reais. Quem é a minha imagem? A minha imagem é onde eu tenho o gráfico. O meu gráfico, eu vou olhar onde ele aparece aonde? No y. Eu tenho o gráfico para baixo do zero?
Não tem. A minha reta, que representa o eixo y, onde vai aparecer o gráfico? Somente na parte positiva. Os valores de y vão ser sempre positivos. Então, a imagem vão ser os reais positivos e, com exceção do zero. Lembra de outra coisa importante? O gráfico da função exponencial, que é uma curva crescente ou decrescente, no caso aqui decrescente, nunca vai tocar, cortar, interceptar o eixo x. E aí, como que eu vou saber se ela é crescente ou decrescente? Pela base. Olha a minha base agora, é meio. Meio é um número que está entre 0 e 1. Portanto, a minha função g é uma função decrescente. Ou seja, ela começa lá em cima e ela vai diminuindo, 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 mas ela nunca vai ser igual a zero, porque ela nunca vai tocar ou cruzar ou interceptar o eixo x, certo? Portanto, tendo a função f de x é igual a elevado a x, se o a, que é a minha base, for maior que 1, a minha função vai ser crescente. Se a minha base for maior que 0 e menor que 1, ou seja, estiver entre 0 e 1, a minha função vai ser decrescente. Então, o primeiro caso, quando a base é maior que 1, eu tenho uma função crescente. E quando a base for um número que está entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente, certo? Vamos agora apresentar alguns exemplos de funções exponenciais dentro do nosso cotidiano. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, t anos após a sua compra, é dado por v de t igual v0 vezes 2 elevado a menos 0,2t, em que v0 é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12.000, determine o valor que ela foi comprada. Então, eu tenho aqui uma função exponencial. V de t é igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2 elevado vezes t. O que eu tenho que saber aqui? Então, primeiro, ele falou que é uma máquina que vai se depreciar de acordo com o tempo. Ou seja, eu comprei ela nova, com o passar dos anos ela vai sendo usada e o preço dela vai caindo, vai diminuindo, tá? Aí, após 10 anos, ele disse que essa máquina vai estar valendo 12.000. Então, o valor dessa máquina, V de 10, né? No caso, o valor da máquina após 10 anos vai ser 12.000. Então, como que eu vou descobrir o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é o valor que essa máquina foi comprada, ou seja, qual é o valor inicial da minha máquina. Então, eu vou substituir quem por quem? V de t, eu vou substituir por 12.000. Valor inicial é o que eu quero descobrir. E o t é o meu tempo, que é após 10 anos. Como que vai ficar, então, a minha função? 12.000 é igual a V0 vezes 2 elevado a menos 2. Por que 2 elevado a menos 2? Porque não é menos 0,2 vezes t? O t não é 10? Se eu multiplicar menos 0,2 vezes 10, vai ser igual a menos 2. Bom, eu tenho aqui uma potência onde o expoente está negativo. Quando o expoente está negativo, para resolver isso, eu faço o quê? Inverto a base, para o meu expoente se tornar positivo. Então, vai ficar como? 12.000 é igual valor inicial, que é o que eu quero descobrir da máquina, vezes, por que que deu 1/4? Como que eu resolvo isso aqui? Não é meio, que eu vou inverter a base é 2 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 2, meio, elevado a segunda potência, ou elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é meio vezes meio. Meio vezes meio é igual a 1/4. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Esse 1/4 não está multiplicando? Eu vou passar ele dividindo. O que é dividir 12.000 por 1/4? Dividir por 1/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, o valor inicial da minha máquina vai ser 12.000 vezes 4. 12.000 vezes 4 é igual a 48.000. Então, a máquina foi comprada pelo valor de 48.000. Dica: sempre que eu estiver dividindo por um valor fracionário, eu multiplico pelo valor que está no meu denominador. No caso aqui, quando o numerador é igual a 1. Então, se está dividindo por meio, multiplica por 2. Se está dividindo por 1/3, multiplica por 3 e assim sucessivamente. Vamos para mais um exemplo dentro do nosso cotidiano. Exemplo 2. Suponha que em 2003 o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, do nosso país, seja de 500 bilhões de dólares. Se o PIB crescer 3% ao ano de forma cumulativa,
qual será o PIB do país em 2023, dado em bilhões de dólares? Use 1,03 elevado a 20 igual a 1,80. Então, primeira coisa, esse exemplo aqui é um exemplo que a gente pode considerar como uma progressão geométrica e também como o quê? Um juro composto. Por quê? Porque o juro vai reincidir sobre o juro. E qual vai ser a função ou a expressão que determina essa função? Então, o que é o P? P de x, que a gente está representando. O P representa o valor de quem? Do produto interno, tá? Então, o produto interno inicial vezes 1 mais I elevado a T. O que representa isso? Nós costumamos dizer que no juros composto, o juro composto é dado por valor do capital inicial vezes 1 mais a taxa de juro que eu represento pela letra I elevado ao tempo. Então, essa é a expressão que determina a minha função exponencial dessa situação. Então, produto, né, interno bruto é igual ao produto interno bruto inicial vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo. Vamos substituir pelos valores que ele me deu? Quem eu tenho? Ele falou que o produto interno bruto do país, né, inicial lá em 2003, é de 500 bilhões. Tá, substitui aqui pelo produto interno bruto inicial, vezes 1 mais. Quanto que é a taxa de juro? Ele diz que vai crescer 3% ao ano. O que é 3% ao ano? 3% ao ano é 3 sobre 100. Quanto que é 3 sobre 100? 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 é igual a 0,03. Elevado ao tempo. Quanto que é o tempo? De 2003 até chegar, quanto que ele quer? 2023. São quantos anos? 20 anos. Então, eu vou ter que o produto, né, interno bruto, vai ser 500 vezes. Quanto que é 1 mais 0,03? É igual a 1,03. Elevado a quanto? Elevado a 20. Aí, o exemplo aqui me deu para usar que quando aparecer 1,03 elevado à 20ª potência, é para substituir por 1,80. Então, vai ficar produto interno bruto é igual a 500 vezes 1,80. Então, P de x vai ser igual a 500 vezes 1,80 é igual a 900. Portanto, o PIB do país, né, o produto interno bruto do país, no ano de 2023, vai ser igual a 900 bilhões. Por hoje é só, espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!